Olá pessoal, me chamo Luan e hoje eu vou estar apresentando para vocês o trabalho com o seguinte título: Predição de desempenho de aplicações CUDA, utilizando aprendizado de máquina e características de pré-execução. Os autores são Luan Siqueira e Marcos Amariz. A cronologia dessa apresentação ela vai ser abordada dessa maneira, onde iniciaremos com a introdução, posteriormente abordaremos os fundamentos, trabalhos relacionados, metodologia, resultados, conclusões e trabalhos futuros. Bom, o IPEC, em 2005, ele aborda que, com o advento da computação de alto desempenho, o poder de processamento das unidades de processamento gráfico, as GPUs, ela obteve um aumento exponencial nesses últimos anos, o que acabou resultando em uma maior complexidade prever com precisão o desempenho de aplicações em grandes escalas. Com isso, a NVIDIA, em 2006, ela introduziu uma plataforma de computação paralela para poder usufruir desse poder computacional que uma GPU nos oferece. E essa plataforma ela se chama CUDA, que vem do inglês Computer Unified Device Architecture, onde ela suporta uma linguagem semelhante à linguagem de programação C, fornecendo um compilador que converte em um código pseudo-assembly de extensão PTX, do inglês Parallel Thread Execution, onde elas são organizadas em kernels, facilitando ao usuário ou ao desenvolvedor que ele possam desenvolver seus algoritmos, parte de seus códigos, e que possam ser executados em GPUs da NVIDIA. Um fato muito interessante de se estudar a computação de alto desempenho é estudar o quanto tempo uma aplicação ela vai finalizar a sua tarefa. Então, esse tempo de execução ele é requerido ao usuário para demarcar um all-time, ou seja, um tempo máximo que essa aplicação ela vai executar essa tarefa. Então, dessa forma, esse trabalho ele trata-se de uma predição de desempenho realizada em aplicações CUDA, onde utilizamos uma aprendizado de máquina e extração de dados de pré-execução de cada aplicação tratada. Bom, Susto, em 2014, ele diz que prever com precisão o desempenho de uma aplicação é uma tarefa muito complexa, porque as aplicações elas são frequentemente incompletas e não determinísticas. E dentre os algoritmos preditivos inseridos na área da inteligência artificial, a aprendizagem de máquina ela apresenta o potencial de identificar relações complexas e não lineares que estão frequentemente presentes nesses dados, com consequências positivas no desempenho preditivo desses modelos, que dentre eles existem algumas técnicas de aprendizados de máquina, que são a regressão linear, a Support Vector Machine, Random Forest e entre outros. No entanto, um, um passo essencial para o processo de predição desse desempenho é a seleção dos dados. E a NVIDIA ela disponibiliza especificações de hardware de diversas arquiteturas de GPU e através de suas configurações, o NVCC, que é o NVIDIA CUDA Compiler, seguindo do CUDA Calculator Occupancy, eles nos mostram características inerentes ao código-fonte, sem a necessidade de execução do algoritmo desenvolvido. Bom, como já mencionado anteriormente, com a computação moderna, surgiram vários estudos sobre o desempenho de GPU, que foram utilizadas diferentes estratégias de estatísticas e de aprendizado de máquina. E a Lavani, em 2018, ele, em seu trabalho, realizou uma análise estática para a previsão de tempo de duração do kernel CUDA, onde eles conseguiram um erro médio absoluto de 26,86%, que se mostra uma predição satisfatória em comparação ao tempo de execução real.
Hayashi, em 2015, ele, em seu trabalho, desenvolveu um modelo preditivo, onde ele estima o tempo de execução de aplicações paralelas, onde ele se baseia em um modelo de predição binária utilizando o Support Vector Machine. Entretanto, embora alguns trabalhos eles utilizam métodos de aprendizagem de máquina e análise estática, muitos deles eles extraem os dados de informações através do profiling, ou seja, no momento da execução da aplicação. E neste trabalho, a extração dos dados ela é realizada no momento da compilação, ou seja, sem a necessidade de uma análise estática do código e sem a necessidade de executar o mesmo. Bom, para a realização dos testes, foram utilizados os seguintes algoritmos. Foram utilizados 4 algoritmos de multiplicação de matriz, sendo eles algoritmo de memória global com acessos não coalescidos, memória compartilhada com acessos não coalescidos também, memória global com acessos coalescidos e memória compartilhada com acessos coalescidos à memória global. Utilizou-se duas aplicações de soma de matrizes, onde uma aplicação é a memória global com acessos não coalescidos e memória global com acessos coalescidos. Inserimos também a adição de vetor, que ela consiste em fazer uma adição de vetor, que ela consiste em realizar uma thread, uma adição para cada thread de uma posição de vetores, tipo A mais B, onde o resultado ele vai ser armazenado numa nova variável C. Temos o produto escalar, que em vez de fazer a soma, é a multiplicação dessas posições dos vetores. E por fim, o problema de submatriz máxima. Bom, continuando, esse foi o fluxo que nós obtivemos para esse trabalho. E na primeira fase, foi extraído informações utilizando o NVCC, que é o NVIDIA CUDA Compiler, onde foi aplicado diferentes versões de arquiteturas de GPU, tamanho de threads por bloco, nesse caso foi 8x8, 16x16 e 32x32, tanto para aplicações bidimensionais como unidimensional. A única diferença foi para a aplicação de submatriz máxima, onde foi utilizado 128 threads por bloco. Bom, com o NVCC foi extraído algumas informações, sendo elas a quantidade de registradores, memória constante, memória compartilhada de cada algoritmo testado. E logo após isso, com esses dados extraídos, nós avaliamos o nível de ocupação de um processador de uma GPU com determinado kernel CUDA através do CUDA Occupancy Calculator. E a segunda fase desse conjunto de dados, da construção desse conjunto de dados, tivemos a ideia de adicionar mais características da arquitetura da GPUs da CUDA, e para isso nós realizamos uma mesclagem de dados extraídos dessa primeira fase com os dados da pesquisa do Amariz de 2016, que totalizou 8.459 amostras do conjunto de dados. Para isso foi utilizada a linguagem de programação Python, onde foi feita a extração das informações e, junto com a biblioteca Sklearn, foi criado um modelo de máquina de aprendizado. E como métrica de avaliação, foi definido o erro de percentual médio absoluto, que é um MAP. E, segundo a fórmula, o YK ele é o valor real, o Y chapéu K é o valor previsto, a sua diferença ela é dividida pelo valor real, e o valor absoluto nessa relação é somado para cada ponto previsto no tempo e dividido pelo número de pontos ajustados
que é igual a n. Bom, para o desenvolvimento desse modelo, foi utilizado os dados das 8 aplicações testadas para o conjunto de treino e uma aplicação para o conjunto de teste. Isso foi realizado para cada uma delas. Para o conjunto de teste, para o conjunto de treino e teste, foi aplicada a transformação logarítmica das variáveis para se obter uma distribuição mais simétrica dos dados, e os parâmetros configurados para os dois modelos consistiu apenas em uma profundidade máxima da árvore em 10 ramificações e obtendo uma divisão aleatória de maneira fixa. Opa. Bom, segundo a tabela e o gráfico, elas apresentam a métrica de erro MAP para os modelos de macroaprendizado criados, e podemos notar que o modelo de Random Forest e árvore de decisão elas apresentaram resultados semelhantes, bem similares, com exceção para a aplicação do MMSC, que é a aplicação de memória compartilhada com acessos coalescidos à memória global, onde a árvore de decisão ela obteve 11,76% do erro do modelo predito. Foi a taxa de erro mais alta em nosso trabalho, enquanto que o Random Forest apresentou um erro de 7,84%. Outro fato interessante de se observar é que para todas as aplicações, os dois modelos obteve resultados satisfatórios, tendo apenas uma pequena alta na taxa de erros nas 4 aplicações de matrizes de multiplicação. Bom, por fim, nesse trabalho, nós avaliamos a predição do desempenho de 9 aplicações CUDA em GPUs NVIDIA, baseadas em modelos de aprendizado de máquina, especificamente o modelo Random Forest e a Decision Tree, a árvore de decisão. Levantamos um conjunto de dados contendo características da arquitetura das GPUs da NVIDIA e das aplicações extraídas nesse trabalho. E os resultados eles se mostraram muito promissores, obtendo um resultado muito similar em comparação um com o outro. Só que, no entanto, na maioria dos casos, na maioria dos cenários, o modelo de Random Forest ele obteve resultado significativamente melhor, apresentando uma média de 1,41% de erro em suas predições. Por fim, como um trabalho futuro, pretendemos explorar mais modelos de aprendizagem de máquina, como a regressão linear, o suporte vector machine, para poder verificar o comportamento perante aos nossos conjuntos de dados. E outro ponto que é de grande valia é a extração de mais recursos do código-fonte das aplicações, que para isso vamos utilizar a plataforma LLVM e posteriormente vamos selecionar os recursos mais relevantes e testá-lo com nossos modelos de regressão testados neste trabalho. São referências. Eu agradeço muito pela atenção de vocês e muito obrigado.